Olá, alterados! Eu sou o Renan Altera, da Altera Arquitetura. Sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje está muito especial. Eu vou trazer vocês aqui para conhecerem esse apartamento de 165 metros quadrados, aqui em Santana, São Paulo. É um apartamento duplex, tem muita coisa legal para vocês pegarem de referência aí. E uma curiosidade desse apartamento é que ele tem alvenaria estrutural. E eu já explico para vocês. Eu vou começar explicando para vocês o que é uma alvenaria estrutural. Normalmente, quando você vai comprar um apartamento, a construtora te oferece uma alvenaria convencional, né? E estrutura convencional também. O que seria isso? Pilares e vigas de concreto e a laje também, e toda a parte de alvenaria com tijolos, como você está acostumado a ver no seu dia a dia. A diferença desse apartamento aqui é que a alvenaria faz uma função de estrutura. Aqui a gente não tem pilares e vigas de concreto. Então, todas as paredes sustentam a laje. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu não posso mexer em nenhuma parede aqui. A gente não pode demolir paredes, a gente não pode abrir as paredes para fazer a parte de hidráulica nova, a elétrica nova. Então a gente tem que ter muita criatividade para pensar em como a gente vai modificar algumas coisas no apartamento sem mexer nas paredes. E aí, quando eu for mostrando para vocês, andando aqui no apartamento, eu vou falando sobre algumas soluções que a gente pode adotar, tá? Aqui a gente está bem na entrada do apartamento, eu já começo mostrando para vocês que a gente fez uma porta aqui mimetizada no MDF cristal, a gente mimetizou também caixa de luz, caixa de sistemas, e aí aqui tem uma fechadura eletrônica e você vê que passa assim outra sensação quando você tem uma porta mimetizada, né? Eu já começo falando para vocês sempre que eu não gosto de colocar portas com cores diferentes das paredes nos apartamentos, porque eu acho que quando você tem a mesma cor em tudo, você deixa mais clean, você amplia o pé direito, então não gosto de destacar, por exemplo, com branquinho. Aqui no caso, a gente usou a cor prata na parede e a gente pintou toda a porta na cor prata também, só que com tinta esmalte à base de água, tá? Mesma cor, e essa cor prata é uma cor muito próxima, olha só, do cinza cristal do MDF que a gente usou aqui, tá? Então a gente tem esse L aqui, ó, bem mimetizado, bem camuflado, para deixar clean o espaço. O piso que a gente usou aqui é o posto 10, tá? Da Portobello Shop. Esse aqui é 90 por 90. E um detalhe maravilhoso desse apartamento é essa parede aqui. Vocês vão encontrar essa parede também no andar de cima, que eu vou mostrar para vocês depois. Mas aqui a gente usou essa pedra que, gente, é praticamente um quebra-cabeças para montar. Essa pedra é a pedra sabão, ela é mais clarinha. E, como eu estava falando sobre o quebra-cabeças, assim, demorou muito tempo para colocar, mas o resultado, a textura, né, a sensação de pedra natural que passa para dentro do ambiente é demais. A gente ainda colocou esse quadro, né, bem clarinho aqui para não destacar tanto, porque a gente tem a pedra aqui como elemento principal da sala aqui de jantar. A gente entra já aqui nesse espaço de sala de jantar no apartamento. Tá bom? Então olha só que lindo que ficou. E a gente complementa no alto com uma sanca iluminada, que é para justamente dar essa luz, lavar, eu falo lavar, né, essa parede com luz inteira. Então vai ter um degradê de luz. Poderia também colocar os pontinhos aqui, né, as mini dicróicas, dando pontos mais focais, mas eu preferi uma luz mais inteiriça aqui nessa pedra, tá? Então eu acho que ficou demais. Aí aqui a gente coloca uma mesa bem orgânica, com tampo em madeira. O tampo em madeira, ele traz essa sensação também da coisa natural, do produto natural também no espaço, junto com a pedra que a gente também colocou natural, tá? E a gente vem com as cadeiras aqui com tecido bem clarinho, dando esse contraste mesmo da mesa de madeira com tecido claro. Esse tecido claro também tem uma comunicação muito forte com a cor da pedra da parede. Aí a gente vem para o destaque aqui da sala, que é a parede. A gente usou essa cor aqui, que é o verde, verde selva,
Esse verde, ele tá aqui nessa parede e ele faz o L virando ali para a área que entra ali para os cômodos que tem daquele corredor que eu vou mostrar para vocês. E ele dá um destaque muito legal aqui também, né, nesse contraste entre o verde e a pedra, que é muito clarinha. Eu gosto de trazer cores para os nossos ambientes, quem acompanha a gente sabe, né? Eu sempre colocando ou na parede ou em algum mobiliário, a gente faz questão de ter o verde ou azul ou uma sala, enfim, tons que eu acho que faz muita diferença ter, se for muito bem colocado, né, nos apartamentos e projetos de vocês, aí se vocês quiserem colocar. E aí eu finalizo esse espaço aqui, olha, com um pendente muito bonito, né? A gente colocou aqui esses dois, um mais alto que o outro. Pendente, como eu comento com vocês, a gente tem que ousar, tem que colocar uma peça quase que decorativa mesmo, porque ela vai chamar atenção. Nesse caso aqui, não está impactando em ter um pendente mais robusto um pouco, porque quando a gente tem uma mesa no meio do ambiente que atrapalha a visão de um outro ambiente, a gente coloca um pendente mais cleanzinho. Nesse caso, como a mesa está no cantinho, não tem um outro ambiente para lá, a gente acabou ousando um pouquinho mais. E aqui nesse ponto, a gente tem, olha só, uma super parede em espelho. Eu acho que o espelho, além de você conseguir se enxergar, né, você se olhar de corpo inteiro, né, para dar aquela última olhada quando estiver saindo de casa, você também amplia o espaço como um todo. Como eu comentei com vocês que a alvenaria estrutural, a gente não pode, né, como eu falei também, mexer em paredes, mas a gente integrou os espaços, né? Obviamente, por exemplo, isso aqui é uma parede que, se não fosse alvenaria estrutural, provavelmente eu ia retirar, né, até aquela parte ali, assim, para integrar mais o espaço. Mas ficou bonito, a gente manteve a parede, obviamente. Aqui a gente fez um balcão. A gente está usando aqui a lâmina sinterizada Taj Mahal. Vocês vão reparar que a gente está usando essa lâmina em alguns pontos aqui no apartamento, né? A gente está usando aqui nesse balcão. A gente usa aqui também nesse nicho que a gente fez lá no Gourmet e na TV, que eu já vou mostrar para vocês. Então aqui a gente usou basicamente esse MDF, que é o lâmina dourada, é o MDF que a gente está usando em todos os pontos aqui, tá? Dessa área social. Então a gente aplica ele aqui nesse balcão. Atrás desse balcão a gente tem várias gavetas, a gente tem também aqui armários, então a gente tem que otimizar o espaço aqui para colocar o máximo de coisas possíveis para os nossos clientes usarem no dia a dia. E aí aqui nessa parede a gente faz uma brincadeira entre dois tons. A gente usou cinza cristal, né, nesses armários mais aéreos aqui do alto, e a gente faz dentro do nicho mais profundo um pouco esse armário aqui que tem normalmente 40, 45 centímetros de profundidade no lâmina dourada, justamente para ter essa comunicação também entre os MDFs e entre os materiais que a gente está usando aqui no apartamento como um todo. A gente ilumina a lâmina, como eu comentei com vocês, tá vendo? A gente usou essa lâmina, mais uma vez a Taj Mahal. A gente ilumina porque essa iluminação ela não é só decorativa, ela é também muito funcional, porque ajuda aqui no uso do dia a dia da pia, aqui também no fogão. Esse fogão, aqui em cima, tem uma coifa. Essa coifa ela é extremamente funcional, né? Aí depende essa coifa se você vai colocar ela com exaustão ou com depuração. Né? A exaustão, normalmente você tem toda a tubulação que tira aqui do apartamento e joga lá para fora, para a fachada. Isso normalmente também vem da construtora já, essa tubulação. E a depuração é quando você tira todo esse odor que está aqui da preparação, né, da comida aqui, e aí vai filtrar esse ar e devolver esse ar aqui para dentro do apartamento, tá bom? Então a gente tem esse fogão aqui de 5 bocas. Aqui embaixo a gente usou 2 em 1, forno e micro-ondas no mesmo produto, tá bom? Pra gente mais uma vez falar sobre otimização de espaços. A gente segue aqui, ó, tem um porta-temperos aqui nesse ponto, a gente tem mais armários, aqui é uma lixeira, aqui portas de abrir, usando no cinza cristal. Essa parte da cuba que a gente colocou, essa é uma cuba da Mecal, que é uma cuba mais quadrada, que eu gosto de usar.
A gente colocou aqui, ó, dispenser de detergente da Docol. Vale muito a pena você investir nesse dispenser de detergente porque ele é barato, fácil furar, inclusive se você tiver já aí a sua cozinha prontinha, dá para furar e colocar, e fica muito bonito, né, gente? Você não tem aquele recipiente em cima. E aqui uma torneira também bem imponente, porque como a gente está falando de integração de espaços, significa que lá da sala de jantar, da sala de TV aqui, você consegue enxergar a cozinha, e se você não tiver uma torneira bonita, não vai ficar legal. Então aqui desse lado, como eu falei, tem um balcãozinho que vem até o final, a gente segue aqui com a cor prata na parede. Aqui é a porta de entrada da área de serviços, tá? A gente usou também o lâmina dourada. Olha só, perfil de ponta a ponta, branquinho aqui nesse caso, bem camufladinho com o teto. E aí, para finalizar aqui essa área da cozinha, a gente tem uma geladeira side by side com dispenser aqui, ó, de água. Olha essa porta de acesso à lavanderia, que linda que ela é. Ela tem essa cavinha aqui da metade para baixo dos dois lados e a gente fez ela embutindo assim, ó, dentro da parede para otimizar espaço, para a gente ganhar espaço. Se ela fosse uma porta de giro, a circulação ficaria um pouco mais comprometida. A gente vem aqui para essa área da lavanderia, todas as paredes aqui são pintadas de prata também, e o mobiliário que a gente usou, a maioria dele aqui é no MDF cristal. A gente tem esse armário aqui com 4 portas de giro, o puxador é aqui, ó, na lateral, então você consegue abrir, o puxador cava também. E essas portas de piso ao teto, tem muitos armários aqui dentro, muitas prateleiras, serve para guardar, por exemplo, rodo, vassoura, escada, aquela tábua de passar também dá para colocar aqui dentro. Então é muito importante ter esses armários altos assim em lavanderias ou em algum lugar na casa para poder colocar esse tipo de produto. Aqui a gente fez um ripado vazado, que é onde está o aquecedor de passagem. A gente tem uma bancada aqui que a gente fez na mesma lâmina que a gente usou no apartamento, né, nos outros pontos que eu mostrei para vocês, que é a Taj Mahal. A área molhada dessa bancada, a gente colocou um tanque aqui de inox da Mecal. Aqui no alto a gente faz um detalhezinho de um armário num tom de madeira, né, na lâmina dourada. E a gente coloca aqui um cabideiro que é para pendurar as camisas depois que elas forem passadas, por exemplo, ou colocar alguma coisa para secar aqui. A gente coloca a iluminação ali também, perfilzinho de LED, uma torneira bonita aqui. Embaixo a gente tem a máquina de lavar e de secar, né, que está do lado desses armários que a gente tem aqui nesse ponto. A gente faz bases de alvenaria aqui também nesses armários, tá, com um rodapézinho de 10 centímetros. E para finalizar, a gente tem um varal aqui no alto. Antes de mostrar essa sala para vocês, eu quero só falar sobre um detalhe importante sobre rodapés. Aqui nessa parede a gente usou um rodapé que é um MDF mesmo. Aqui nesse caso a gente colocou ele com 5 centímetros de altura. Isso é dica para vocês aí. Quando a gente coloca rodapé assim de MDF em áreas secas, que a gente fala, porque área molhada você não pode colocar MDF, a não ser que seja o MDF Ultra, que é o MDF mais resistente. A gente coloca, na verdade a gente coloca ele com 5 centímetros de altura, ele tem mais ou menos 1,8 de espessura. Nesse caso aqui, como tá na cozinha, na área da cozinha, e possivelmente vai receber um pano mais úmido, alguma coisa nesse sentido, ele é o Ultra, mas no restante do apartamento não tem necessidade de ser. E aí aqui embaixo a gente faz bases em alvenaria, embaixo dos armários. Em média a gente faz com 10 centímetros de altura. A gente coloca na frente dessas bases o rodapé no mesmo revestimento do piso, no caso aqui é o posto 10. E aí, esse rodapé, ele tá em média 8 centímetros para trás do alinhamento da bancada. Por quê? Para o seu pé entrar aqui debaixo quando você for de fato usar aqui, lavar a louça e tudo mais. Imagina que se não tivesse essa entrada, você ia ficar com o corpo curvado, né? Porque o seu pé não ia conseguir entrar aqui debaixo, tá? Então é super funcional ter essa entrada de mais ou menos 8 centímetros para dentro. E aí aqui
a gente vem para a sala de TV. Na verdade, esse apartamento tem essa sala de TV aqui, mas tem uma outra sala de TV com um telão que eu vou mostrar para vocês, que é muito bacana. E aqui a gente teve um desafio muito grande nessa sala. Por quê? No projeto, a gente criou esse volume aqui em pedra e ele está solto da parede, não tem nada sustentando ele, ele simplesmente está sendo sustentado pelo teto. Então a gente tem uma grande estrutura de serralheria aqui nesse ponto, né, revestida com drywall e depois com revestimento, e assim, foi uma estrutura que a gente fez que teve que ser muito bem reforçada. Vou colocar a foto para vocês verem aí dessa estrutura. A gente reforçou bastante porque está segurando um peso muito grande, não só do revestimento, que é pesado, mas também da força que a TV faz para baixo aqui. Tá? Então a gente estruturou bastante, mas ficou lindo porque é uma parede flutuando. E aí por trás a gente colocou esse muxarabe de ponta a ponta, que ele também não está encostando nessa parede, tá? Um muxarabe que a gente fez aqui, olha só que interessante, com distâncias dos ripados diferentes, tá? Então, normalmente você pode fazer o muxarabe com os quadradinhos iguais, e aqui nesse caso a gente preferiu não fazer igual. A gente seguiu usando lâmina dourada, tá? Aqui nesse muxarabe e também no rack. O rack, para vocês perceberem, olha só, ele tá solto da parede que eu comentei com vocês. Olha esse espaço. Aqui é um rack muito clean, bonito. A gente fez um ripado vazado na frente, justamente também para ter essa comunicação com os aparelhos que serão colocados da televisão e tudo mais, tá? Para ter esse respiro. E ele ficou muito bonito, muito nobre. A gente usou também, como eu disse para vocês, o mesmo MDF de ponta a ponta. A gente faz esse detalhe aqui também no mesmo MDF. E o detalhe que eu estava comentando com vocês da alvenaria estrutural, aqui é interessante mostrar. A gente tinha uma porta aqui que dava acesso à varanda, tá? E aí a gente tirou essa porta, a gente retirou essa porta, a gente nivelou o piso, usamos o mesmo piso em tudo, mas olha só, a gente não consegue tirar essa boneca que a gente chama, que é essa espaletinha, porque é alvenaria estrutural. Exatamente, a gente não pode tirar nem esse pedacinho aqui, tem que deixar tudo. Mas fica super clean, a gente pinta tudo na mesma cor, usamos a cor prata aqui também, então não faz diferença praticamente pra gente, né, esses detalhes no final, quando tá tudo prontinho. A gente colocou um tapete clarinho aqui nesse espaço, um tapete com toque bem gostoso, um sofá extremamente confortável. A gente tem as mesinhas de apoio dos dois lados, então quem sentar desse lado consegue apoiar coisas aqui, quem sentar aqui também consegue apoiar. Muito importante, como a gente tem uma circulação um pouco menor aqui na frente, a gente optou por não ter a mesa de centro aqui e a gente preferiu colocar aqui nas laterais. Esse tecido é um tecido num cinza cru, vamos dizer assim, né? Um cinza mais cruzinho, com um cinza mais bege, né? E ele combina bastante com a cor da parede e a cor do estofado. Então a gente tem uma combinação bem bacana de acabamentos aqui, né? A gente brinca com os tons claros nos tecidos, no tapete, no piso, na pedra, e de repente a gente traz a madeira, que é um tom mais quente, para trazer essa coisa do nobre que a gente quer para o espaço, e a gente brinca com o verde também. A gente sempre comenta nos vídeos sobre integração de espaços, né? E o que eu gosto de explicar para vocês é o porquê a gente sempre escolhe integrar os espaços. Porque eu acho que o espaço passa a ser mais usado quando a gente integra, entende? Se a gente tivesse uma porta aqui dividindo essa sala dessa sacada, provavelmente no dia a dia, na correria dos clientes, essa porta ficaria fechada, eles não entrariam muito nesse espaço aqui no dia a dia, talvez uma cortina ia fechar. E quando você integra, você também amplia a sensação de ter um apartamento muito maior, né? E olha só como fica legal, a gente tem de repente aqui a sala de jantar, já vem sala de TV, aqui a cozinha junto, e aí de repente a gente vem aqui para essa parte que é uma parte extremamente gostosa,
do apartamento, que é um gourmet, mas também uma sala para você sentar, apreciar a vista, receber pessoas. A gente traz aqui para esse espaço a madeira virando e o mesmo verde que a gente usou lá dentro. Aí não só traz o verde como cor, mas o verde como plantas também, nas nuances de verde da natureza aqui nesses vasos que a gente colocou, tá? A gente pontua ali 2 quadrinhos, a gente fala assim, gosto de comentar que a gente gosta de desconstruir os quadros, né? Não necessariamente eles estarem no centro da parede, tudo certinho. Aqui ele tá no cantinho, são 2 pequenininhos, é só um detalhe que a gente gosta bastante. Olha o ar-condicionado, a gente tem feito isso cada vez mais, a gente contrata a empresa do ar-condicionado que já manda pra gente a máquina pintada na cor que a gente quiser. E a gente escolhe, obviamente, a mesma cor da parede para poder camuflar mesmo e deixar bem mimetizado, escondido esse ar-condicionado, visto que é um splitzinho aqui, um drywallzinho. Mas olha que bonito que ficou, usamos o mesmo tom de verde aqui. E aí a gente tem esse sofá mais orgânico aqui embaixo, é um sofá mais clarinho também. Esse sofá é extremamente confortável, mais uma vez falando sobre contraste, eu amo ele ser claro e de repente atrás a gente tem uma parede verde com plantas, eu acho essa comunicação demais. A gente usou um tapete orgânico embaixo também, com cores diferentes, e a gente faz uma linha no tapete mais terracota, e eu amo essa combinação de terracota com verde, terracota com clarinho, assim, que fica bem interessante. Nesse ponto ali a gente colocou 2 mesinhas de canto com pendentes em cima. Que charme que são esses pendentes, eles são de madeira com um toquezinho de dourado para, acho que dá esse aconchego que a gente queria para o espaço. E é uma luz gostosa também à noite, quando você quiser sentar no sofá, tomar um vinho, apreciar a vista, ter só esse pendente aceso, vai ser uma luz bem do clima, do ambiente, do momento que estiver usando aqui à noite. Aqui a gente tem uma poltrona pendurada, eu amo essa poltrona da Latug, eu tenho em casa inclusive, e dá para personalizar, colocar a cor que quiser. Nesse caso a gente usou um suporte que a gente fala que é o suporte 360, então você pode escolher a posição que você vai colocar essa poltrona pendurada. Então você pode sentar conversando e socializando com quem está neste espaço, quem está aqui na parte da churrasqueira, ou você pode virar também de forma individual, sentar apreciando a vista e também tomando um vinho, alguma coisa, uma cerveja, não sei, um suco, se você não toma álcool, e tá tudo certo. Aqui a gente usou tons de cinza, não só na mantinha, como no tecido aqui também, e em toda a parte de cordas e serralheria aqui da poltrona, mas como eu falei, ela pode ser personalizada e você pode escolher a cor que quiser aí na casa de vocês. A gente colocou uma cortina de tecido. Quando a gente fala sobre cortina de tecido assim nos apartamentos, é importante eu comentar com vocês que vocês precisam, antes de colocar o tecido, colocar o rolo atrás. A gente tem aqui, ó, tela solar, porque é o padrão do condomínio. Então você tem que seguir o padrão do condomínio e aí por trás você coloca a cortina que você quiser. E nesse caso a gente trouxe o aconchego da cortina de tecido, aqui um linhozinho mais clarinho. A gente faz o cortineiro de ponta a ponta, iluminando esse cortineiro também, porque agora, como tá mais de dia, é difícil você valorizar a cortina inteira, mas à noite, quando você acende esse cortineiro, a cortina tem uma luz lavada que eu gosto bastante. E aí aqui, nesse ponto, acontece o gourmet. E eu expliquei para vocês que a gente trouxe a mesma lâmina Taj Mahal, né? A gente usou ela em outros pontos do apartamento e a gente fez aqui não só essa parte do tampo, mas também ali ó, o frontão atrás e a lateral da churrasqueira também. Aí aqui a gente faz uma prateleira no cinza cristal. A gente traz para cima aqui um armário de vidro, onde tem como se fosse uma cristaleira, ele é iluminado por dentro, as taças ficam aparentes, então tem que ser organizado, mas ficou um charme. Esse armário, a gente pode trazer ele até a frente, aqui até o nível da coifa da churrasqueira, porque ele está bem mais alto. Se ele tivesse até aqui, por exemplo, não daria, porque senão provavelmente bateria a cabeça aqui nesse ponto e aí não seria muito confortável, tá? Por isso que essa prateleira tá para trás também. Mas ó, a gente ilumina ali em cima, a gente ilumina aqui embaixo, então além de decorar, eu acho que o projeto de interiores, grande parte do sucesso dele se dá pela iluminação, né? Eu falo isso nos nossos vídeos, não adianta você fazer um projeto lindo
se você não valoriza o que você está propondo, se você não valoriza as pedras, se você não valoriza quadros, decoração como um todo. Então aqui a gente ilumina porque valoriza a decoração, mas também tem a função de ser funcional, principalmente nessa área de baixo aqui da bancada, quando você for manusear no dia a dia o churrasco, você for lavar a louça, for usar para fazer o café. Importante ter tomadas também, ó. Tomadas estratégicas para ligar coisas, cafeteira, ou se você quer fazer alguma coisa aqui no dia a dia e quer ligar, tá aqui prontinha para ser usada. Aqui embaixo a gente tem a adega e cervejeira embutidas também da Eletromec. A gente faz em volta o MDF madeirado, tendo a comunicação com a gente, o que a gente usou lá dentro, a gente usou nesse painel. Então a gente faz essa brincadeira também, esse contraste do cinza cristal com o lâmina dourada que está aqui em cima, nas laterais na gaveta. E aqui também. O detalhe que eu comento com vocês é sobre o respiro que tem que haver aqui nessas portas, porque essas portas, se não tiverem esse respiro, pode empenar e pode não ser legal aí no uso do dia a dia devido ao calor da churrasqueira. Tá bom? A gente coloca esse vidro aqui algumas vezes a gente usa vidro, outras não. Nesse caso aqui a gente preferiu colocar, que é para essa gordura, essa sujeira da churrasqueira não passar para esse lado da bancada, né? Ficar aqui só nesse espaço. E aí, para finalizar, a gente tem essa coifa, já comentei com vocês, né? Mas é uma coifa no formato mais quadrado, que eu acho que traz um charme inox, né? Novidade para vocês aí no nosso canal, porque normalmente a gente usa quando é inox ou aquele chapéu, uma coisa mais nesse sentido. Aqui a gente fez o inox nela, nesse quadrado, que ficou linda. Lavabo fofo? Temos aqui nesse apartamento. A gente, olha só, esculpiu a cuba nesse granito nacional cinza andorinha. É uma peça extremamente pesada, mas a gente quis que essa cuba ficasse rústica mesmo, desse jeito, para chamar atenção e ficar diferente no lavabo. E aí, para a gente sustentar essa cuba, a gente teve que fazer uma serralheria preta embaixo. A gente colocou uma base de madeira no MDF, lâmina dourada também. E aí a gente conseguiu deixar essa cuba bem resistente aqui nesse espaço, porque como eu falei, ela é bem pesada. Aí a gente tem essa torneira de teto e você tem o giro aqui nesse ponto, é só água fria. A gente faz aqui um pórtico, não só nessa parede, mas também no teto e aqui, quase que um U mesmo, no lâmina dourada, para trazer o detalhe aqui para esse lavabo. A gente coloca um espelho aqui desconstruído, orgânico, pequenininho, para trazer esse detalhe, né? Não atrás da cuba, porque a gente tem a torneira, senão a torneira fica passando na frente do espelho. Então a gente colocou assim mais no meio da parede do fundo. Parede essa, inclusive, que está texturizada numa cor calopsita, só que uma textura como se fosse um cimento queimado, uma textura bem bonita. Não só essa parede, como essa aqui também. E aí a gente usa o vaso sanitário no preto, aqui nesse ponto. Colocamos um quadro colorido com esses tons assim de laranja nesse espaço para chamar a atenção. E um detalhe que eu não comentei com vocês é que a gente iluminou com uma pequena lumináriazinha bem delicada do Valdir Júnior, jogando uma luz aqui para essa cuba, para a gente valorizar ainda mais esse espaço. E aí, para finalizar, a gente tem o exaustor, não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí, como a gente não tem janela aqui nesse espaço, a gente tem que ter esse ventofiltro. A gente sai dessa área e a gente vem para esse acesso. Mas olha só, antes o ar-condicionado aqui de uma via, que eu não tinha comentado com vocês, que fica bem clean, branquinho, igual a cor do teto. E aí a gente tem esse acesso aqui, que é o acesso que vai para o andar de cima. No andar de cima a gente tem uma suíte linda para os nossos clientes e a gente tem uma varanda muito bonita também. E aqui embaixo a gente tem
Essa sala de TV, eu comentei com vocês que tem mais uma sala de TV que eu vou mostrar para vocês, e a gente tem também aqui mais 2 quartos. Na verdade, no total são 4 suítes, 3 suítes aqui embaixo e uma suíte lá em cima. Só que uma das suítes a gente fez uma sala de TV. Então prestem atenção, a gente segue com o mesmo verde selva. Eu sou apaixonado por esse tom de verde. Os tons de verde que eu gosto são aqueles verdes que não são muito fortes no sentido de muito abertos. Eu gosto dos verdes mais acinzentados, que você não cansa tanto. É o caso desse daqui, por exemplo, do selva, tá? A gente pinta as paredes aqui, as portas a gente pinta na mesma cor, só que com tinta esmalte à base de água, e os rodapés também. Falando mais uma vez sobre isso, eu acho que a gente tem ampliação do pé direito e o ambiente fica muito mais clean. Se você tivesse tudo branquinho, essas portas, ia chamar muita atenção e ia ficar muito mais carregado, tá? A gente tem aqui os pontinhos no alto. Aqui a gente tem o muxarabe, que eu expliquei para vocês, nesse ponto aqui, um grande painel, que ele vai até mais alto um pouquinho. E a gente fez embaixo um grande jardim. A gente teve uma paisagista responsável por esse jardim, escolheu as melhores plantas para ambientes fechados, que não tem tanta ventilação e muita incidência de sol. E aí a gente iluminou também com vários espetos para valorizar esse verde, essas nuances de verde natural aqui do ambiente. E aí a gente tem essa escada que ficou um espetáculo. Essa escada, ela foi entregue pela construtora só em serralheria, bem crua. A gente revestiu todos os degraus dela na madeira natural Tauari e a gente revestiu esse super pé direito alto aqui da escada no MDF lâmina dourada, que a gente está usando nos outros pontos também. E aí a gente tem esse hall que é muito maravilhoso. A gente sai desse corredor aqui com esse piso frio e a gente vem para a sala de TV, a segunda sala de TV, né, que eu falei para vocês. A gente vem para a sala de TV e aqui já é o piso quente. Aqui a gente está usando o piso pronto Tauari, que ele é diferente do Cumaru porque ele é um pouquinho mais claro. E é um piso quente, né, gente? Piso quente, que é madeira natural, é uma delícia. Mesmo assim, mesmo tendo esse piso quente aqui, a gente colocou esse tapete que aquece ainda mais o espaço, traz mais aconchego, principalmente se você estiver descalço aqui no ambiente. Esse ambiente é uma sala de TV, mas também pode ser reversível para um quarto de hóspedes, porque esse sofá aqui é muito confortável e é um sofá-cama. Então olha só, a gente usou um tom de cinza bem fechado, diferente do tom de cinza do tapete. As paredes foram pintadas na cor calopsita, uma cor bem clarinha. A gente coloca aqui 2 quadros também, né, não centralizados. A gente tem aqui uma prateleirinha no cinza cristal. O ar-condicionado a gente pinta também na mesma cor, tá, da parede. Aqui a gente teve que fazer essa caixa no alto do forro, porque a construtora já entregou o dreno pra gente, o dreno da máquina de ar-condicionado já entregou os pontos e a gente, como eu falei pra vocês, por ser uma alvenaria estrutural, eu não consigo movimentar, então eu tive que fazer essa caixa ali pro alto. A gente tem cortina aqui com cortineiro iluminado também, fita de LED 2700K de temperatura. E aí aqui desse lado, olha só, a gente tem o controlezinho que sobe e desce essa tela aqui. Tem o projetor que projeta nessa tela gigante aqui nesse espaço. E no dia a dia dá para deixar a tela para cima, você vê esse grande painel aqui, que é o mesmo MDF que a gente está usando lá fora. E a gente também tem esse rack aqui embaixo de ponta a ponta. Inclusive aqui estão os aparelhos, aqui tem o subwoofer e tudo mais escondidinho nesse ponto. A gente tem aqui as portas com puxador nesse caso. A gente colocou o puxador branquinho porque a gente queria que tivesse essa comunicação com essas prateleiras que a gente colocou aqui. Ó. Vou deixar a tela baixa para vocês verem. A gente queria que se comunicasse com essas prateleiras. Essas prateleiras, elas são em serralheria, bem cleanzinho, tá vendo? Ficou muito bonito, itens de decoração, e ela faz um contraste bem bacana com esse verde que a gente está usando. Aliás,
Um ponto importante que eu queria mostrar para vocês aqui nesse ambiente é esse detalhe que a gente fez aqui, olha, como se fosse uma caixa mesmo, a gente trazendo nossas caixas para os nossos projetos no tom de verde, é o mesmo tom de verde que a gente usou lá fora, e aí a gente pinta essa parede, o teto aqui, essa parte toda aqui atrás onde está esse quadro, e a gente pinta também as portas, não só de acesso aqui para o ambiente, que foi pintada na mesma cor, mais no esmalte à base de água, como a de acesso também aqui, ó, ao banheiro. Aqui a gente está no banheiro dessa sala de TV, a gente usou o revestimento Folks Ice da Portobello 90x90 em todo o piso e nas paredes também o mesmo revestimento. Esse revestimento, ele é natural, tá? Significa que ele não tem brilho, ele não é aquele revestimento polido. Muito dificilmente a gente vai usar nos nossos projetos revestimento polido, a não ser que o nosso cliente peça. Tá? Ele, apesar de ser natural, ele tem um leve brilho, ele é um pouquinho acetinado, um revestimento muito bonito. Aqui na bancada a gente usou quartzo branco, a gente esculpiu essa bancada no quartzo branco. É um material bem acessível, um preço, um custo-benefício muito legal para você que quer reformar. A gente esculpiu no mesmo material, como eu falei para vocês, uma saiazinha aqui de 5 centímetros, que é essa frente aqui da bancada. E aqui atrás também o frontão de 5 centímetros. Renan, precisaria ter o frontão? Não, não precisaria ter o frontão, porque você tem revestimento e o intuito desse frontão, a função dele é proteger a parede da água, né? No dia que você for molhar aqui, se não tivesse esse revestimento, se fosse pintura, ele protegeria de cair a água ali na parede direto. Mas como a gente tem revestimento, não tem esse problema, não precisaria ter. Mas por uma questão de estética, às vezes a gente gosta de colocar. Então a gente deixou aqui nesse caso, tá? Embaixo a gente usou um gabinete com 2 portas de giro. E aqui a gente tem um puxador cava. Esse MDF é o lâmina dourada, para vocês verem que ele se repete em vários lugares aqui no apartamento, inclusive aqui nessa caixa. A gente fez um armário espelho, então são 2 portas de correr bem grandes em espelho e dá para guardar muita coisa aqui dentro. Os metais desse banheiro são pretos, tá? Da Docol, a gente usou aqui a torneira monocomando. A torneira monocomando significa que você tem água quente e água fria num único produto, que é isso daqui, né? Num único volume. Se fosse misturador, teria 2 acionadores aqui, um de água quente e um de água fria, tá? Um de um lado, outro de outro. Lado direito, água fria, lado esquerdo, água quente. Aí a gente preferiu deixar aqui o monocomando. E aí a gente tem, como eu falei, todos os metais e acessórios no preto. Aqui tem até uma ducha higiênica, ela foi retirada para ser trocada, mas tá até aqui o furo dela, mas ela também é no preto. Aqui toalheiro também preto. E a gente combina também toda a parte aqui de alumínio do box no preto também. Quando a gente vai fazer box de piso ao teto, assim, que são os boxes que ficam bem imponentes, aqui no caso a gente tem janela no banheiro, dá para fazer de piso ao teto, eu gosto de colocar esse puxador que a gente chama puxador H. Eu não gosto de usar aqueles puxadores redondinhos, aquelas bolinhas, eu não acho que fica bonito. Esse aqui fica mais imponente, então quando você forçar seu box aí na sua casa, que você for colocar, opte por colocar assim com esse puxador, tá? Vai ficar muito mais bonito. Aqui no alto a gente segue, né, com todos os metais, olha só, um preto fosco, gente, é tão lindo esse metal da Docol. Aqui a gente tem um monocomando também, né, que vai acionar aqui o chuveiro. E aí o teto desse banheiro é todo branquinho. E lembra que eu tinha comentado com vocês que a gente não pode furar a parede aqui, porque é de alvenaria estrutural, então a gente fez só uma prateleirinha aqui com quartzo branco bem iluminado embaixo, que é para parar, né, colocar todos os itens de uso de higiene pessoal aqui do dia a dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Hoje a gente mostrou a área social desse apartamento. Na semana que vem a gente vai mostrar a área íntima, os quartos tão lindos, vocês vão amar também. E se você gostou, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilhe bastante esse vídeo e o mais importante, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem um vídeo novo para vocês. Até semana que vem.